Ei, pessoal, mais um podcast começando por aqui, no ar para você, aqui no seu canal do YouTube, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar de tecnologia para adultos. Despertou interesse aí? Calma que eu vou chegar no assunto, que não é só isso não, viu, gente? Obrigada pela sua audiência. Quero reforçar aqui e pedir a sua inscrição aqui no canal, que vem crescendo dia a dia, né? Ativa o sininho também para você receber as novidades aí sempre que tiver uma matéria, um podcast novo no ar. Toda semana temos novidades no canal, né? E para você também que está aí pelo Spotify para ouvir a gente ou assistir de onde você estiver também, tá bom? Vamos falar da Claro, gente. A Claro que segue com uma promoção ainda neste mês, tá? Para você ter a sua internet de ultra velocidade na sua casa. Se você não tem ainda, não sei o que você está esperando, viu? Porque é a internet de fibra, 500 mega de internet por apenas R$ 99,90 dentro do plano multi para você ter aí na sua casa e desfrutar, né, gente, da melhor internet que se tem, alta velocidade, aí ultra velocidade, né? A gente está falando para você jogar, para você assistir suas séries, seus filmes aí, ó, sem precisar ficar travando, reclamando, né? Enfim, na sua tela tem o site, tem as lojas aqui que você pode procurar qualquer loja, claro, para poder aproveitar esse mês aí e a promoção de R$ 99,90, 500 megas de internet. Combinado? Vou falar aqui do meu convidado hoje do podcast Juliana Rangel News. Bom, gente, a gente está falando aqui, ó. Ele falou a idade, eu falei, tem 30 anos. Ele falou que ele já tá velho. Eu falei, aham, deixa ele comigo. Ele não sabe o que é a idade ainda, viu, gente? Mas voltando à apresentação, né? Ó, mais de 500 mil seguidores ele soma em todas as redes sociais com os trabalhos que ele desenvolve, né? A gente tá falando tanto de TikTok, Instagram, Twitter, outras plataformas que ele desenvolve seus trabalhos. Ele tem o blog Meu Amigo, Amigo Colorido, aliás, né? O blog Amigo Colorido, a rede social dele particular e o mais legal, gente, o projeto que chama Escola de Celular, que ele lançou aí em 2018 e que hoje é um sucesso. Por quê? Você imagina, você aprende a mexer no celular, as tecnologias, principalmente, que é o que ele vai contar pra gente aqui, né? A maioridade, né? Tô falando aqui do Rodrigo Colucci. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Ju, primeiramente aí pelo convite. É um prazer estar aqui quando a gente vê lá no Rios, né, passando, vê aqui o estúdio, fica com uma vontade de conhecer. E hoje eu tô aqui presente. Primeiramente, então, obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso de você estar aqui com a gente, contar um pouco de todo esse seu trabalho, esse envolvimento hoje, tanto nessa parte de tecnologia, né? E você é publicitário, né? Sim, eu me Também tem formei. essa, gente. Sim, Não falei o sim. detalhe. Inclusive a publicidade foi uma abertura para mim eu já estava, né, nas redes sociais, né, no Twitter, nas mídias, e eu já estava inserido nesse meio. Então foi uma abertura para eu me aprofundar mais ainda na parte da tecnologia, do marketing digital. Ter mais conhecimento, né? Isso, com certeza. Tá. E aí a gente tá falando de você nas redes sociais. Quantos anos, por exemplo, você começou para valer profissionalmente? Eu comecei em 2010, eu tinha 17 anos. Então, 2010? Não, mas era o quê? Era 2010. Orkut. Não, era 2010 eu não tinha rede social não, Rodrigo. o Twitter já tava lá no Twitter. já É tava verdade, o Twitter bem. eu tenho desde 2012 o Twitter. Mas 2010 ele já bombava. Eu lembro que eu entrei assim no Twitter, não como amigo colorido ainda, mas em 2019. E aí tava crescendo, né? A gente tava saindo do Facebook, assim, não saindo, mas tendo outra rede social O Twitter junto é meio que com. uma novidade, né? Aquela Era coisa do meio. escrever um texto curtinho, porque na época era só texto, né? Sim. Lembra da baleia que caía? Lembro, lembro. Era bem assim. E assim, a gente tinha que conversar lá em 140 caracteres, né? Não era muito grande. O que Então hoje era. mudou muito, né? Hoje você É, coloca foto, vídeo, link, um sim. monte de coisa. Mas aquela época era uma delícia, porque era uma novidade pra gente. E, e era uma rede social que você podia contar, além do seu dia a dia, mas o que você estava sentindo na hora.
né, o que que você queria fazer. Então, acho que foi dessa forma que os Desabafar. adolescentes começaram a se desenvolver lá. É. E aí o Twitter você tá com 400, mais de 400 mil Sim, seguidores sim, lá, né? sim. É uma ferramenta que você mais se fortaleceu, assim, até porque é uma das primeiras que você começou também, né? Por eu ter começado lá, tinha muita troca de indicação naquela época, né? Então a gente se ajudava muito, né? Aquela época de crescimento. E eu acredito que foi um presente para mim, assim, na adolescência, ter essa experiência, tanto profissional quanto pessoal. É o que já te amadureceu naquela época, né? Exatamente, exatamente. De... E eu achava que aquela. Quando a gente é adolescente, a gente acha que já tá quase maduro, né? Mas aí a gente vai ficando maduro e Aí a gente descobre vê que que a tem gente não muita sabe nada. Não, Fala, meu Deus, o que que eu tô achando da minha vida? que tem muita coisa pra rolar ainda. É. O Amigo Colorido, a temática dele foi muito especial pra mim, né? Eu tava. Aquela época eu tava me descobrindo ainda como homossexual, né? Então o nome entrou como parte Mas o meu, disso também. essa questão do blog, então, e do meu amigo colorido, foi no momento que você se descobriu sexualmente. Sim, assim, no começo eu não dava conselho de relacionamento lá ainda. Eu era um personagem, né, que usava umas roupas coloridas, assim, né? Então eu me baseei naquele personagem. Então ele foi uma forma de eu me encontrar. Eu me encontrei no personagem naquela época. Porque aquela época do Twitter 2010, é, tinha o foco lá eram personagens, né? Tinha o meu melhor amigo gay da Capricho, né? Tinha vários personagens lá que estavam se formando. E um dia eu virei e falei, eu quero ser um personagem também. E eu tava assistindo BBB com aquele grupo colorido do Serginho. E aí me veio o nome na cabeça. E aí eu fui lá e criei o nome. E de E aí, repente surgiu. e aí lá você começou inicialmente postando o quê? Suas visões, suas ideias sobre esse universo, né? Sobre a sua sexualidade, desabafos. Sim, eu comecei a me abrir mais lá. Quem eu era de Tipo um verdade. diário. Tipo um diário. Mas eram mais tweets que focavam tanto em comportamento, né, pessoal, como comportamento das outras pessoas. Mas eu comecei a perceber que conforme eu fui crescendo, eu tinha um grande público feminino. Então, eu tinha que falar alguma coisa para elas também, né? E foi a partir desse momento que eu comecei a dar conselho de relacionamento lá. E aí foi aí que ele foi tomando o norte, que ele foi tomando a identidade dele daquela Conselhos de época. relacionamento. Exatamente. Com 17 anos, a gente achando que tá preparado para Você já deu tudo. algum conselho errado? Que aí depois você falou, meu Deus, eu não podia ter feito esse conselho lá, postado. Olha, errado eu acho que não, mas eu falava o que eu tinha de bagagem naquela época. Eu acho que. Gente, mas 17 anos, Rodrigo, o que você tinha de bagagem? Mas a bagagem adolescente, ela é importante porque É eu tinha intensa, perto da né? idade delas. Então, assim, eu recebi histórias de meninas de 12 para 20 no máximo. Então, eu ainda não trabalhava com o público adulto, né? Então, eu meio que me identificava com elas, né? Eu mesma, eu não sendo mulher, eu tinha empatia de sentir o que elas estavam passando. Então, após esse crescimento do Amigo Colorido, eu criei o blog, né? E aí me surpreendeu porque eu comecei a receber histórias no e-mail. Então, eu passava o meu e-mail para elas me mandarem histórias. E assim, tinha N de menina de 12 anos grávida, a menina que se apaixonou pelo melhor amigo, ou que sente falta do ex, e eu tinha que dar alguma palavra de conforto para E você elas. respondia todas. Eu respondi a maioria, né? Assim, eram muitas histórias. Teve uma época que eu divulguei meu WhatsApp também, e eu parei de divulgar o WhatsApp porque eu não conseguia ter controle Mas disso. isso é assim ainda nos dias de hoje ou diminuiu? Não, hoje, eu mudei o foco lá, né? O foco do Amigo Colorido, ele dá conselhos em gerais, né? Que são mais os posts que eu faço no blog.
Mas eu senti que passou essa fase de eu dar o conselho de relacionamento porque eu amadureci, né? Então eu tive essa fase de ouvir elas por ter a idade delas. E eu acho também que hoje, com a internet, todo mundo tendo acesso a tudo, é muito mais fácil você até mesmo, você segue psicólogos, terapeutas. Sim, Então sim, você se abastece desse tipo de conteúdo em sim. outras plataformas, de outros Vídeos no profissionais YouTube. também, né? Quando veio o YouTube, eu comecei a gravar vídeos também, então eu comecei a conectar o YouTube com o Twitter, né? Então, é, eu vi que veio o Instagram e a imagem estava ganhando força. Aham. Eu vi que o YouTube veio e o vídeo estava ganhando força, então eu adaptei o Twitter para isso. Também comecei a gravar alguns vídeos, né? E hoje nós temos o TikTok também, que tá Que é aumentando a cada TV, vez. É a né? TV de hoje, TV adolescente, né? Só que assim, Rô, por outro lado, nos dias de hoje também, eu acredito que você tenha essa preocupação também com seus conteúdos, porque a gente vê muita coisa errada sendo publicada, né? Coisas que não procedem. Às vezes até eu falo porque eu também fico 24 horas, a gente trabalha com isso, a gente fica lá o tempo todo. E o TikTok eu adoro, antes de dormir eu fico lá, né? Dando uma passadinha. E às vezes aparece cada coisa e eu falo, meu Deus, isso não dá, é muito forte. Isso não procede. E às vezes eu acho que tinha que ter até uma denúncia para tirar do ar, porque é muito sério. Porque se você pega uma pessoa que está fraca no momento, né? Vamos dizer assim, igual você comentou que você recebia muitos relatos, conselhos, né? Pedidos de conselhos, vamos dizer. Então você lia com calma, você analisava e você respondia o que você entendia o que era melhor naquele momento de ser respondido. Você tinha uma responsabilidade, né? Sim, Agora, era uma quando responsabilidade com uma palavra de conforto. Eu queria dar um conforto, né? Mas eu tinha que ter responsabilidade no que eu tava passando pra ela. Agora, hoje, como é tudo muito aberto nas redes sociais, às vezes uma postagem não necessariamente é para aquela pessoa, por exemplo. Se ela pega aquilo para ela, pode fazer um mal danado, ao invés de ter um conforto ali para ela, né? Hoje em dia a gente tem que, bom, a gente tem que pensar que aumentou o conteúdo, né? Então nós temos mais conteúdo de texto, de vídeo, de N maneiras. Então, a gente tem que parar de ficar olhando questão de indireta, questão ai, será que isso é pra mim? É, hoje eu acho que é meio que pra todo mundo, né? Eu tô generalizando um pouco, mas a gente recebe muita coisa que a gente tem que avalizar, né? Da onde tá vindo essa informação, da onde tá vindo essa fonte, né? Porque é muito sério, né? Sim. E o que o próprio influenciador vai passar, né? Exatamente. A responsabilidade, Porque né? a rede hoje aumentou muito. Tem mais pessoas nas redes sociais, tem mais redes sociais. Então, a responsabilidade dos influenciadores aumentou muito. E aí, por exemplo, não bastasse você nas redes sociais, em 2018 você decidiu criar a escola de celular. Como é que foi a ideia desse projeto? Porque assim, hoje em dia a gente na internet chove, curso online para você mexer nas redes sociais, mas naquela época, 2018, antes da pandemia, tipo, não existia muito isso, né? Ensinar pessoas, aí no seu caso mais ainda específico, porque é ensinar pessoas adultas, né, a usarem tanto os aparelhos como também as suas redes sociais, né? Sim. Eu digo também que a escola foi outro presente para mim que veio na minha pós, pós-faculdade, né? Eu tinha acabado de me formar e ela foi, assim, o meu trampolim para o meu profissional. Eu comecei a fazer um trabalho voluntário durante a faculdade, que a gente tinha lá um período de trabalho voluntário para entregar, na Síndrome do Amor, que é uma associação que apoia crianças com doenças genéticas. E lá eu conheci a Marília. E lá eu comecei a fazer um trabalho voluntário de influenciador digital, de marketing digital. E ela conheceu o meu trabalho. E um dia a gente estava conversando sobre essa dificuldade dos adultos e dos idosos em lidar com as redes sociais. Então a gente estava montando uma proposta para um possível cliente, né, a ter esse curso que a gente não tinha referência na época, então a gente às vezes, vamos ver se a gente acha um para ter referência ou analisar a concorrência, mas assim, a gente não tinha concorrência, era a mínima referência. Então a gente montou o curso Conhecendo o Seu Celular,
mandou para um possível cliente, né, para ter esse curso e foi recusado. Então a gente precisava, com essa recusa, ter um espaço para dar. E foi aqui na região central de Ribeirão Preto que a gente alugou um espaço lá e começou a dar o curso Conhecendo o Seu Celular. E quando foi divulgado isso lá na porta, a gente viu que tinha demanda. Então, foi algo muito inesperado, né? Do curso Conhecendo o Seu Celular, depois a gente lançou outros temas, né? Com foco no Instagram, Facebook, os aplicativos do Google, agenda, mapas. Porque são aplicativos que os jovens que têm os pais em casa hoje, surge às vezes alguma dúvida. Ai, como que eu ativo o GPS? Ou como que... E são dúvidas que a gente sabia que surgia diariamente. Então, por isso que a gente dividiu o curso em temas. E foi aí que, depois que a gente montou esses temas, que surgiu a escola de celular. E aí, assim, faixa etária, qual que é a faixa etária hoje das pessoas que procuram os cursos? Quando a gente passou ela para online, a gente foi surpreendente para a gente ver que as pessoas mais jovens também precisam da escola. Até no físico eram os mais velhos. No físico era 60 mais, né? A gente ainda que trabalha... era até o foco de vocês, sim, né? Sim, a gente ainda trabalha com o público 60 mais, tanto no presencial quanto no online, mas a gente viu a abertura de um público mais novo, de 35, 40 anos para mais, né? Mas quando vocês foram pro digital. Sim, exatamente. E vocês foram pro digital por conta da pandemia. Isso. Na época da pandemia, assim, a gente já estava desenvolvendo as nossas apostilas impressas, né? Como a gente tinha dividido os cursos tema a tema, a gente também precisava ter apostilas para os próprios cursos que a gente dava lá. E quando veio a pandemia, que a gente precisou fechar, a nossa salvação, que foi já... Que bom que a gente teve essa preocupação, né, do que iria acontecer, a gente começou a vender os cursos apostilados como cursos mesmo. Então, eu vendia eles como cursos apostilados, né? Que você recebia na sua casa por correios. Você recebe pelos correios um curso que você vai abrir e você vai aprender. E você vai conseguir fazer isso sozinho. Você não vai precisar de filho, de neto, né? Porque a gente montou um método autodidata lá. E é complicado, né? Eu falo assim, porque às vezes a gente não tem paciência de ensinar, né? Ainda mais a nova geração, eles nem explicam direito. Eu falo que às vezes eu tenho umas dificuldades. E assim, eu falo para os meus pais, às vezes. Minha mãe, mas como é que eu faço isso? Aí eu sento, mãe, não, mas mãe, faz assim. E aí a hora que eu vejo, às vezes eu tô alterado. Falo, putz, tem que ter paciência, cara, de mostrar, de falar. E às vezes a gente não tem essa paciência. Sim, às vezes a gente não tem essa paciência, mas às vezes a gente também não tem tempo. O né? tempo, Hoje verdade. Hoje a gente tem jovens aí que trabalham, que faz faculdade ao mesmo tempo. Então, às vezes, o jovem, ele tem uma certa paciência, mas ele não tem tempo também. Então, essa oportunidade que a escola deu de espalhar os cursos, né? Porque agora espalhar de forma online e no formato impresso, deu a forma de não precisar ter tanta dependência, né, Ju? Então, isso foi muito legal. Que bacana. Rô, e aí vocês abriram a escola de celular, mudaram o perfil na pandemia e deixaram ela 100% digital. E aí hoje vocês atendem o Brasil inteiro. Sim, quando a gente lançou as apostilas, a gente vendeu aqui para Ribeirão, mas também a gente começou a anunciar para fora, para ver onde a gente podia alcançar. E, nossa, me surpreendeu bastante, né? Que a gente começou a vender para São Paulo, a gente testou primeiro a capital, né? O litoral também, aí depois a gente começou a testar os outros estados. Então, a pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, né? E muitas coisas boas, mas ela fez a escola expandir mais ainda, né? Para outras cidades, para outras áreas que precisam também aprender mais a tecnologia. Que a gente sabe que o Brasil, ele não é um país de inclusão, né? Digital. Falta inclusão. Se a gente olhar para outros estados, né? E hoje, assim,
dos cursos que vocês oferecem, qual que é a maior procura, por exemplo? O que eles pessoal querem mais aprender? O pessoal adulto, assim, na verdade. Hoje, com a escola digital, a gente percebe que as pessoas, elas querem focar na rede social. É, Mas é aprender a usar as ferramentas. isso, aprender porque assim, a gente tem, né, aqueles cursos que são vendidos aí na internet de marketing digital, né, para impulsionamento. Só As que para você estratégias, né? fazer essas estratégias, você precisa ter uma base na rede social. Então a gente começou a enxergar pessoas que não conseguiam realmente fazer um post no Instagram, né? E assim, não pessoas de Ou às 60, vezes faz 70, errado. sim, não só pessoas de 60, mas pessoas de 40, 50. Então, antes de eu querer fazer um impulsionamento, ou querer estudar marketing digital, gestão de tráfego, ou aumentar as vendas na rede social, eu tenho que entender ela. Dominar as Eu tenho que ferramentas, dominar as né? ferramentas. A gente fala que é como se fosse uma cidade, né? Se eu não tiver o mapa dela, se eu não entrar nela, eu não vou conhecer, né? E aí, então, esse é o curso para aprender primeiro o que é básico do básico das redes sociais é o que é mais procurado. Isso, isso que esse ponto eu ia tocar, que as pessoas elas procuram mais os cursos avançados, Facebook, Instagram, mas a gente percebe que muitos adultos que entram no Instagram, no Facebook, têm a sensação que sabem o básico de conhecendo seu celular, de WhatsApp, mas na hora que a pessoa começa o avançado, ela percebe que ela precisa do básico. Então é aí que a Que, na gente verdade, ela não conhece, então. Sim. Ela só acha, né? Então, eu falo isso para Marília desde que começou a escola. As pessoas, elas não sabem que elas não sabem mexer no celular. Porque, às vezes, a gente tá lá na rede social, a gente tá no feed do Facebook, a gente já acha que a gente sabe mexer no Facebook só porque a gente tá olhando o feed. Mas não, tem N lugares para ser explorado no Facebook. Né? Tem os grupos, se você clicar no menu lá, você olha diversos ícones que te levam a diversos lugares. Então a gente às vezes acha que a gente tá só no feed, né? E não é bem assim, Não é né? bem assim, né? E hoje, com essa questão da revolução digital, né, o online e tudo, vocês cresceram na pandemia, né? Porque vocês fecharam a parte física e vocês tiveram que focar no online, né? Só que foi um lado bom para vocês porque vocês conseguiram ter um alcance maior, né? Então, hoje atender qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Sim, e hoje, alcançando mais pessoas no digital, a gente percebe também uma maior facilidade das pessoas entenderem as nossas dicas na parte digital, né? Por exemplo, teve o lançamento do 5G, né? Hoje, com o Reels lá no Instagram, tá dando bastante pra gente avisar das novidades para os nossos alunos do que é notícia no meio digital, né? Dicas nos celulares, né? De para economizar bateria. Ou às vezes quando lança, por exemplo, lançou, né, as comunidades no WhatsApp. Esses dias eu gravei um Reels, né, mostrando como que cria a comunidade, Até como para que você usar entra. corretamente, né? Porque eu Sim, já me colocaram em 500 comunidades aqui. Aí eu comecei a olhar e falei, mas que é isso, gente? Calma, não é assim, gente. Não sai atropelando, porque você faz o efeito contrário, né? sim, Aí você se queima aí, com muita gente fala, pô, não é assim que funciona. porque a novidade é, deixa a gente ansioso, né? A gente quer explorar, a gente Mas quer tem que explorar tem que corretamente. explorar com segurança, né? E tantos vários sites de tecnologia hoje em dia na internet passam essa segurança, né? Do que é lançado, né? É o que a gente falou no início, né? De checar a fonte, né? Exatamente. Ô, Rô, e hoje a faixa etária que mais procura o cursos de vocês? Olha, a gente trabalha 40 mais, assim. A gente tem algumas pessoas um pouco mais Mas novas, né? mudou muito, porque antes no físico eram 60 mais. Mudou muito porque era 60 mais, agora tá 40 40 mais. mais. Ou seja, as pessoas de 40 estão querendo aprender mais, saber Sim, e mais, a gente também dominar, se né? preocupa muito com as fake news, né? A gente sempre, nos grupos lá da escola, a gente fala para os alunos checarem as fontes,
né? Porque hoje em dia você recebe algo no WhatsApp que às vezes você não sabe se... Não, você lê e compartilha. E Não, eu não faço isso, por exemplo, mas eu digo assim, grande parte faz, né? E aí você não sabe a fonte, se procede ou não, mas aí você já compartilhou, aí aquela publicação já teve milhões de compartilhamentos. Ou seja, para você desfazer isso, já era. Você tocou num ponto muito legal, porque a gente estava falando de 2010, né? Na época que as redes estavam surgindo. Então, aquela época, Ju, era grande, né, o compartilhamento, mas não tanto quanto hoje. Hoje a gente tem mais formas de compartilhar, né? E mais Não, antes facilidade você não para conseguia pegar um isso. arquivo, não tinha WhatsApp naquela época, né? Sim, Não tinha como você pegar um arquivo e sair compartilhando. sim. Você só escrevia algo que você publicaria ou retweetava, né? Você podia retweetar, você podia. A gente já tinha o Facebook, né? Que você podia compartilhar, mas hoje o WhatsApp, ele é uma ferramenta que, assim, se você quiser espalhar para, vamos falar um número aí, 50 mil pessoas, você espalha. O Exatamente. Telegram, né? Que também é um canal aí que você pode ter 200 mil inscritos, E até 100 mil o inscritos. próprio, até o próprio TikTok também, né, Rodrigo? Porque o TikTok, meu, você posta um vídeo lá, tem um vídeo meu lá que tá 700 mil visualizações. É jornalístico, gente, procede. Só que se é uma informação que não procede, eu vou te dar um exemplo. Faz umas 3 semanas, a questão daquele banco que quebrou internacional nos Estados Unidos. E aí eu entrei no TikTok à noite e eu comecei a ficar assustada com o que eu vi. Tirem o seu dinheiro, que é de um banco digital, daqui não vou falar o nome, agora, que vai quebrar. Eu falei, gente, calma, isso está muito nebuloso. Muito. Aí o que que eu fiz? Fui para as fontes oficiais, jornais, né, internacionais, tal, tal. Eu entendi a história. E aí eu fui o quê? Ouvir especialistas de investimentos. Que eu sigo vários. Vocês viram o que que eles estão falando? Tem que tirar o dinheiro mesmo no Brasil? Isso afeta no Brasil? E não era nada daquilo que estavam fazendo de vídeos. E são pessoas assim, que você vê que pegaram a onda para ter audiência. Então, tipo, eu vou falar disso aqui porque é o que tá bombando agora. E sai falando e não procedia nada. E realmente não procedeu, não virou nada. No fim, o governo assumiu os valores para que os cidadãos pudessem tirar seus dinheiros sem ter prejuízo. Não refletiu nada aqui no Brasil e tá tudo certo. Só que, como é que você desfaz isso? Eu imagino quantas pessoas na segunda-feira, no fim de semana, não entraram na sua conta digital, às vezes está na mesma hora, e tiraram o seu dinheiro dessa conta digital. Você imagina o que que você apronta, o que que você faz no mercado por conta de uma coisa que não procede, que é uma fake news? Eu também, assim, quando eu desconfio, eu vou em veículos que eu confio, né? Que, não só que eu confio, mas que passam confiança, que a gente sabe Credibilidade. que tem credibilidade, né? Alguma coisa que, por exemplo, alguém da minha família me mandou e eu recebi no WhatsApp e aí eu acho um pouco, assim, absurdo, né? Eu vou lá, pesquiso, checo a fonte e vejo que é fake news. Então, assim, Não, grupo de família, o que mais tem é fake sim. news. Então, assim, é uma A coisa tia compartilha e fala: Meu Deus, tia, não faz isso. É uma coisa que a gente tem que ficar preocupado, porque principalmente na época das eleições, eu vi esse poder que a Nossa, fake news demais. tem. Demais. Porque eu via parentes meus compartilhando E, coisas que não eram fatos, né? e isso vocês ensinam no curso? E assim, a Por gente exemplo, não. a quem está cursando, como é que ela pode reconhecer uma fake news, por exemplo, os caminhos? A gente tem não é um curso, é um módulo, né? No Conhecendo o Seu Celular, que chama. No início a gente colocou o nome de Netiqueta, porque era tipo uma etiqueta virtual, né? E aí ficou o nome, a gente não mudou esse nome. Que são algumas dicas para você ter mais segurança nos aplicativos de banco, né? E também entra essa parte da fake news. Inclusive, com o início da pandemia, a gente criou um grupo para os nossos alunos e depois se espalhou para os nossos seguidores também, né? E outros seguidores das redes sociais, para checar o fato. Então, a gente ia lá no site, né? Oficial de checagem da fake news,
os alunos, eles postavam, eu quero saber se isso é fato ou se é fake. A gente ia lá no site para os Aí alunos. vocês pesquisavam a Isso, a gente procedência. checava, pesquisava a Legal. procedência e postava lá no grupo. Então, não só para o aluno, mas para as outras pessoas que estavam dentro do grupo, elas viam que realmente aquilo não era verdade. Entendi. E aí é assim que a gente vai desfazendo fake news, né? É E a assim que a gente tem que gente passar vai. isso para as pessoas, né, Rodrigo? Porque cada dia mais aumenta. Eu acho que é muita irresponsabilidade quando você compartilha algo que você nem checou a procedência, então, porque você não desfaz, né? Uma vez compartilhado daquilo, você pode até se retratar depois, desculpa, mas já foi, daquilo já foi compartilhado para outra pessoa. Sim, e assim, Ju, eu entendo, assim, a gente sabe que o público mais velho, eles têm muita referência da TV, né? Então, esse público mais velho cresceu vendo televisão. Rádio, né? O Vamos falar da rádio jornal, o primeiro. jornal sempre foi na TV e rádio. Sim, o jornal sempre foi na TV e Portal rádio. é a nova geração. Agora que eles estão Sim. começando a entrar, Então, né? quando você vê uma notícia num portal, aquilo não passa tanta credibilidade para uma pessoa mais velha. Então, como ela tem referência de algo que é na TV, quando ela vê algo numa tela pequena, como o celular, ela Ela acha que entende como uma aquilo, TV? ela entende como uma TV. E aí ela acha, é, ela vê o celular como uma brincadeira. E ela também, ela acha que é uma TV, né, que está validando, e aí ela compartilha com outra pessoa. Então, o que eu tô querendo te dizer é que a gente assistia lá o jornal e o jornal lá na televisão validava pra gente. Hoje a gente vê a notícia no WhatsApp, eles enxergam aquilo como uma validação. E aí, na hora que eu sinto que é uma validação, eu compartilho. Por isso que hoje em dia a gente tem que checar, porque não é mais assim. Hoje a gente tem como referência de notícias os portais, os veículos que estão nos portais da É internet. que hoje todas as emissoras têm os seus portais também, né? Sim, Então sim, estão lá à noite e a notícia está na TV, mas porém já saiu no portal dela há muito tempo, já foi apurada, já tá tudo certo lá, sim. né? Mas eu percebo que o público mais velho ainda tem essa dificuldade. Ele não se deixa validar pelo portal, ele se deixa validar mais pela televisão. Então, isso vai sendo mudado ao longo dos tempos, né? A gente tem que trabalhar com esse público para ele enxergar a real importância da internet hoje em Ô, dia. Rô, e hoje vocês têm mais ou menos quantos alunos? Ó, a gente tem uma média de 30 alunos, né, que entram por mês lá na nossa plataforma de videoaulas. Além das apostilas, a gente criou videoaulas que apoiam essas apostilas, né, o conteúdo delas. E a gente sentiu também, Ju, que o aluno indo para o online, ele se força mais a aprender. Se ele tem uma pessoa do lado mostrando o que tem que ser feito, é legal, mas é legal mais se você pegar o celular e tiver que. Vamos usar a palavra fuçar, né? Que muita gente usa. No online, eu assisto uma videoaula, se eu não entendo, eu tenho que me forçar a assistir de novo. Então, o online, ele força você a aprender mais. Isso foi muito bom pra gente E também. quais são as maiores dúvidas, assim, que surgem? Que eu acredito que você tem um chat, uma coisa que as pessoas perguntam, né? Sim. Sobre tecnologia, sobre o uso de celular. A gente tem o grupo no WhatsApp, né, que o pessoal entra em contato com a gente, mas lá na plataforma também é possível, quando você assiste a aula, é possível você perguntar, né, para um de nós professores, para a gente tirar dúvida. As maiores dúvidas realmente são nos cursos iniciais, né, que ainda o aluno ele não está se sentindo tão seguro lá. Mas a gente percebe principalmente no curso de WhatsApp, a gente percebe muita dúvida. Por exemplo, Por exemplo, o status, né, do WhatsApp, que tá lá dividido, né? Conversas, status e... ligações. ligações. Então, às vezes o aluno... eu cliquei no status, mas eu não sei voltar para conversas. Então, a gente mostra também que o celular, quem comanda o celular é a gente. Igual, né, o computador que a gente ouve há anos que quem comanda a máquina é a gente. Quem comanda o celular é a gente. Então, lá tem ícones, né? Tem ícones, tem placas, igual placas de trânsito. Que eu olho lá, se é uma seta
para voltar, por exemplo. Se eu clicar nessa seta, eu vou voltar à página. Então, é como tirar uma carta de um carro, né? Então, eu vou lá e falo, ó, tá dividido, status, conversas. É tudo bem detalhado. Tudo os bem posts. detalhado. Inclusive, as apostilas, por que que a gente fez elas? Porque elas têm um método com os ícones padrões. Então, o método delas consiste em... Tem um texto, né, passo a passo, né, criado pelos professores, e ao lado, a imagem do celular com a seta, onde o aluno tem que clicar. Pra ele enxergar o que Pra ele ele leu e enxergar. saber onde que é o botãozinho, né? E tem o texto, aí tem os ícones do WhatsApp, né? Sabe aquele íconezinho que a gente clica pra criar um grupo, por exemplo, que é a pessoinha com maisinho? Aham. Essa imagem tá lá na apostila. Porque primeiro a gente tem que decorar essas imagens para depois eu olhar lá a seta onde está indicando para clicar. Então, assim, eu não aprendo se eu não quiser. Se eu realmente pegar... É igual eu aprender inglês, né? Se eu não fizer a tarefa de inglês, eu não vou aprender. É isso. Que Não é... legal. Às vezes os alunos, eles... Por eles serem mais velhos, né? Já teve muito aluno que chegou lá e falou, ai, nossa, eu me sinto um burro digital. Mas a gente... às vezes eu viro para eles e falo, não, mas olha, por exemplo, matemática, eu não sei logaritmo, mas eu simplesmente não sei. Se eu porque, quiser, eu assim, posso aprender, Eu né? imagino assim, hoje é como se todos nós fôssemos obrigados a entender tudo de tecnologia. Então, se eu tenho esse celular aqui, eu tenho que saber toda a funcionalidade dele, eu tenho que dominar as redes sociais, eu tenho que saber tudo que acontece. Então, quando a pessoa ela não tem esse entendimento, ela se sente inferior à sociedade, não é? Tipo assim, nossa, mas eu não sei mexer. Eu não sei fazer isso aqui. Aí é onde acha que ele gosta de falar, o burro da tecnologia, né? Mas eu viro e falo, foi muito legal você tocar nesse ponto. Eu viro e falo, ó, você não é burra, sabe por quê? Porque são gerações diferentes. Se você vier para mim e falar, Rodrigo, me ensina, me mostra como pesquisa na Barça, eu não sei pesquisar na Barça. Pois é. Eu não sei É pesquisar igual na Barça assim, porque eu não cresci na Barça. é que a geração de hoje, eles já nascem mexendo no celular. Eu falo pelo meu filho Sim. de 8 anos. E, cara, deixa eu te falar, ele me ensinou um negócio outro dia. E eu falei assim, não, isso foi o máximo. E olha, não, e eu trabalho com tecnologia, óbvio, a Você gente sabe um monte de É, coisa de tecnologia. a gente trabalha com as estratégias e tudo Sim. mais. Só que assim, eu não sou avançada na questão dessa tecnologia no WhatsApp. Porque o nosso é mais a parte de marketing, redes sociais, tudo mais. Então, assim, eu tenho meu canal do YouTube. E aí eu compartilho os podcasts, por exemplo, em todas as minhas plataformas. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Do meu jeito, cada forma como tem que se usar, tudo certo. No WhatsApp, eu sempre fui no status, aí eu publicava a foto e fazia chamadinha no escrito, no canal do YouTube Juliana Rangel News, vai lá. Aí um dia o Bernardo entrou e ele falou assim, mamãe, por que que você não põe um link? Eu falei, que link, Bernardo? Põe um link no status do WhatsApp. Eu falei, como assim? Ele, vem cá que eu vou te ensinar. Rodrigo. Aí ele entrou no YouTube e falou: mamãe, você vai por compartilhar. A hora que for pro WhatsApp, você vai clicar em status. E você vai lá, porque a pessoa já clica. Eu falei: mentira, que 8 anos ele tá me ensinando. Não, E eu achei o máximo, porque eu falei: cara, ele tem 8 anos. Entendeu? Olha o que ele já sabe. hoje em dia, independente da idade, se a gente tem 5, 8, 15, 30, 40, 50, a gente tem hora que eu aprendo na aula, pra falar a verdade. Hoje em dia, os aplicativos, eles estão se Isso que eu ia te atualizando falar. A rápido atualização demais. diária, praticamente. Tem dia que você entra no Instagram e fala: ai meu Deus, o que que é isso agora? Aí você tem que ir lá e entender pra você poder Não, usar. esses dias, né, o maisinho lá do post do Instagram tava lá em cima, e aí antes era lá embaixo, agora voltou lá pra Aí baixo. até você se localiza e fala: ai meu Deus. É. É isso mesmo. Então, os aplicativos, eles estão em constante atualização e estão mudando sempre. Então, tem coisa que eu olho, por exemplo, às vezes eu vou explicar alguma coisa, sei lá, do aluno do Instagram, e na semana passada o maisinho tava lá em cima, e aí eu tenho que falar que o Muda maisinho agora tá tudo. embaixo. Ou o que você falou, e o WhatsApp, vamos supor, o WhatsApp agora possibilita que você coloque link no status. Pagamento agora no WhatsApp no também. WhatsApp. É tudo Então, muito novo, né? tem coisa que eu
mesmo, é tanta coisa hoje em dia que a gente tem na rede social ou no aplicativo, que tem hora que eu aprendo na aula junto com o aluno. Eu falo para ele, ó, eu tô aprendendo agora junto com você. Para ele ver que não é porque ele é mais velho que ele não sabe, é porque o que é novo a gente não sabe o que é novo, a gente precisa aprender o que é novo, Exatamente. não E é? é um aprendizado constante. Sim. Ainda mais na área da tecnologia, você não para. Eu sou da época, por exemplo, até ontem a minha convidada aqui do podcast estava conversando. Eu fiz curso de datilografia. Eu sou da época que eu fiz curso de informática, que eram aqueles computadores tubo, e que era só você ir digitando em DOS lá, sei lá que se fala, que ia aparecendo. Meu, eu tive que aprender. Então, veio o Windows, aí você vai evoluindo. Veio isso, veio aquilo, aí vieram as redes. Cara, se você não se atualiza, você fica pra trás o tempo todo, porque a tecnologia, a mudança e a evolução é muito rápida, né? Sim, a gente tem um aluno que quando eu vou na mídia, assim, nos lugares, eu cito o nome dele, que é o Luiz Puntel. Ele é escritor e Ah, ele o tem professor o professor Puntel, Puntel, ele tem a máquina lá de. magnífico nas redações Sim, dele. sim, ele tem a máquina lá dele da datilografia e ele me fala que ele ter feito as aulas, ele ter não só feito as aulas, mas é, se aprofundar mais nas redes sociais, é, fez ele conhecer mais do que ele tinha aprendido, né, quando ele era mais jovem, né? Porque teve uma aula que ele chegou a falar isso para mim, né, que tinha essa questão, né, que você está falando da máquina, né, que era outra geração, mas hoje em dia ele se sente mais seguro, né, nas redes sociais, porque ele simplesmente conheceu, era algo que era novo para ele, né? É bem simples. Antes de andar de bicicleta, a gente não sabia andar de bicicleta, E era né? algo assim pra gente, nossa, aprender a andar de bicicleta e que depois agora você faz de olho fechado, entendeu? E é bem com a Sim, tecnologia, né? sim. Exatamente. Rui, voltando um pouquinho pra sua história. Você nasceu em Ribeirão Preto? Nasci em Ribeirão Preto. É Ribeirão Pretano? E você com as Nunca redes... fui no Pinguim, você acredita? Mentira. Ah, Nunca fui lá não. tomar um Ribeirão Pretano chopp. que nunca foi no Pinguim? Não. Então você não é fã de chopp, de cerveja. Não, olha, eu acho que eu fui no Pinguim, mas eu era menor de 18, então não tomei Ah, um então chopp. tá certo, não podia. Não podia. Então agora você vai ter mais nova chance. E você com as suas redes sociais, né? Então vamos falar um pouquinho mais do Amigo Colorido, que depois da escola de celular, que é o que você ainda atua bastante, né? Com relação ao blog e tudo mais. Hoje ainda chegam alguns relatos, por exemplo, para você. Mudou muito o perfil, por exemplo, do que chegava antes, do que chega hoje? Sim, hoje eu não divulgo mais, né, É, que os você relatos, comentou, aham, mas eu ainda não, chega alguma coisa, não chega por e-mail, ou por mensagem no direct, alguma coisa assim ou não? olha, não chega porque eu não foco mais em relacionamento, Ah, né? então as pessoas entenderam que você não Sim, tem mais esse foco. sim, e aquela época que eu focava em relacionamento, eu tava me apaixonando na época, então eu tava, acho que na mesma vibe que elas, né? Hoje eu não tô mais tanto nessa vibe de eu poder ouvir a história delas, né? Então hoje, Como é o Rodrigo hoje em relacionamento? o Rodrigo Solteiro, hoje. casado, O Rodrigo, não, o Rodrigo enrolado. solteiro, mas o Rodrigo, ele tá bem mais maduro em relação a isso. Quando a gente é adolescente, a gente tem uma visão assim muito de filme, né? Tem uma visão muito de filme. Sonhador, né? É, hoje a gente não, hoje a Mas gente posso espera falar, eu sou menos. sonhadora até hoje. Não, eu Com também sou. 43 anos. Sim, sim, Aí é aquilo que a gente tava falando, né? A idade tá aqui. sim. Só que só tá aqui no corpo, bem. Porque aqui dentro parece que eu tenho 20 anos da minha vida. Porque eu sou sonhadora. Eu me iludo. Eu assisto um filme, eu choro horrores no filme. Depois eu me imagino dentro daquele filme. E tipo assim, eu sou o tempo todo Ah, eu uma também. O adolescente, Netflix assim. tá aí pra isso, né? Pra gente chorar. Mas, ó, Ju, eu tenho essa visão, né, ainda de ser sonhador, mas eu tenho botado muito meu pé no chão. E hoje em dia eu aprendi a ir atrás do que eu quero, né? Se eu tenho interesse em alguma pessoa, se eu ver que é a hora certa de eu falar pra ela que eu gosto dela, eu falo, porque eu já guardei muita coisa,
né? E não resolveu nada. Inclusive eu recebia histórias de meninas que guardavam, né, muito de relações platônicas, então eu me identificava com elas naquela época também. Por isso que eu tinha bastante recepção naquela época, porque eu tinha empatia de ouvir elas, né? Mas hoje em dia eu procuro ir muito atrás do que eu quero, assim. Sabe? Que você falou, né? Ah, você ainda não é velho, mas eu me enxergo mais um pouco Mais maduro do que eu maduro, mas já isso faz era. parte, Isso faz Que é parte. igual, por exemplo, você na adolescência você só sonha. Não, agora você sonha e corre atrás. Por exemplo, Sim, igual eu, se eu exatamente. sonho com uma coisa, sei lá, profissional, alguma coisa que eu quero, eu sonho. Só que eu vou correr atrás daquilo, Isso, entendeu? a gente aprende a correr atrás do que a gente quer. É, exatamente. Mas não, quando eu era adolescente lá, eu ficava Só só sonhando. sonhando, achando que ia cair do céu, né? Mas hoje em dia eu vou atrás do que eu Eu quero. E é assim que a gente consegue. assistia Dirty Dance na época, ficava imaginando dançando. Oh, meu Deus. O meu já é o 500 dias com ela, aquele lá que ela... Você já viu esse filme que chama 500 dias com ela? Não. É um filme que ele tem... Assim, ele começa a gostar dela, mas ela não tem a visão que ele tem. Ele enxerga ela como namorada e ela enxerga ele como amigo. E aí ele mostra 500 dias pra tentar esquecer. Agora eu não lembro muito bem a sinopse, mas pra tentar esquecer ela. E aí, após esses 500 dias, ele conhece outra pessoa. Então, vira a página, né? Depois dos 500, ele vira a página, começa um novo dia. Legal, Rô. E aí, como são os seus planos agora para o futuro com as suas coisas? Olha, meus planos é crescer cada vez mais nas redes Além de sociais. sonhar, né? Além Então de vamos pôr em sonhar, prática. vamos. Eu gosto muito de estar na rede social. É algo que assim, a gente fala muito de crescer, né? Mas não é só crescer, é, é encontrar algo que falar, né? Hoje em dia, principalmente no Instagram, a gente fala, né, de evento, gastronomia, os influenciadores têm falado muito disso, inclusive esse é meu perfil Que é o que tá também, em né? alta, É o que né? tá Que em as pessoas alta. gostam de ver mais, a questão desse conteúdo mesmo, né? Sim, evento, gastronomia. Mas, recentemente, eu descobri é, um conteúdo que tá em alta, mas que eu estou me identificando bastante, que são os cuidados com a pele, né? Então, no Instagram, há poucos meses, eu comecei a criar esse novo nicho, de Mas contar a minha história com sua as... rotina skincare, por exemplo. Sim, mas além disso, eu comecei a contar a minha história desde os 18 anos com as espinhas, que era algo que me incomodava muito. Então, a partir disso, eu senti abertura para começar a contar os produtos que eu uso, que eu estava usando, né? Que eu usei para cuidar delas, porque na adolescência elas me incomodavam muito, né? Então eu tô contando esse processo de aceitação delas. E essa é uma nova forma de eu estar atingindo E um outro você, se eu te público falar, você também. atinge o público mais jovem, né? Na verdade, você volta a atingir um Sim, público que quando sim, você tinha essa idade, você atingia lá atrás, em 2010, e agora no novo formato, né? sim. E mais Então, maduro. eu acho esse grande poder da influência digital é isso. É você falar o que você quer falar hoje. Então, assim, você pode. O influenciador ele pode ter um nome, ele pode ter uma história. Mas, ó, eu posso te dar uma dica no Amigo Colorido? Eu acho que você tinha que voltar no Amigo Colorido com relatos da vida adulta. Porque hoje é muito adulto frustrado. Que deve ter muito relato. 40 mais. 40 mais, por exemplo, entendeu? Ah, vamos falar aí de pessoas que não deram certo no relacionamento e transportam para o outro já todo aquele problema. Pessoas mal resolvidas e que não conseguem se resolver. Imagina o tanto de história que não teria. Você sabe que naquela época eu nunca recebi de gente mais madura? Nunca Então talvez recebi. agora você poderia fazer Facebook. Pois é, quem sabe a minha vinda aqui não me bota pra pensar e focar em outra. Até porque a gente tá vendo, né, Rô? Tô brincando assim, gente, mas vamos falar. A gente fala muito, trouxe aqui esse tempo atrás terapeutas, né? E a gente vê isso no Big Brother também, vamos dizer, né?
A gente vive uma geração adulta muito problemática, né? A pandemia piorou, então, ou seja, todo mundo hoje praticamente vai para uma terapia, porque o dia a Eu comecei a dia, fazer terapia na pandemia, precisei então, não é começar também, não é fácil. fácil. E as pessoas, muitas, assim, não conseguem se resolver mesmo adultas, com seus problemas, com seus sentimentos, com seus medos, sabe? São coisas assim, que se você for pensar, eram coisas mais para adolescência que são transportadas para a idade, vão passando, né? Ou seja, é uma geração mais frustrada, né, que a gente vive agora, até pela tecnologia. Eu acho que envolve tudo, né? Eu sou dessas, aquelas, né, que vai falando. Mas, por exemplo, eu acho que essa coisa de você ter tudo fácil hoje na sua mão, você deu um clique aqui, ó, pum, você já tá vendo o negócio, já tá falando, aí te A cria facilidade de conversar com mais pessoas, de exatamente. você sentir que você tem que ir atrás de mais pessoas ou não ir atrás, A tá na sua mão. É. ansiedade de que, ai, demorou pra me responder. Gente, eu tenho pavor disso, por exemplo, no Whats. Cara, a pessoa mandou uma mensagem. Eu estou numa reunião. No meu celular, pra você ter ideia, ele é silencioso 24 horas. Se um dia alguém me ligar de madrugada por uma urgência, a pessoa morre. Porque não toca nenhum momento da minha vida. Uma prova desses dias. Eu perdi meu celular aqui dentro da empresa. E pra eu achar? É só no silencioso, você pode ligar Meu milhões. Por Deus. quê? Foi a forma que eu me encontrei para diminuir a minha ansiedade do apito do WhatsApp. Porque isso aqui frita 24 horas. Então, o que que eu fiz? É só silencioso. De tempos em tempos, eu decido a hora que eu entro para ver a mensagem. Aí eu entro no celular. Você tem uma ligação? Eu retorno a ligação. Olho as mensagens e respondo. Aí voltando. Aí tem gente que manda uma mensagem e acha que você tem a obrigação de responder em 5 minutos. Não, eu não tenho obrigação de responder em 5 minutos. Ela não sabe nem o que eu tô fazendo. Ah, eu tirar o online do WhatsApp foi ótimo. Então, assim, e isso gera o quê? Gera tudo sentimentos dentro da gente, das pessoas, que é terrível pra gente no dia a dia. E soma tudo, né? Aí a pessoa não faz terapia, ou se faz, às vezes não desenvolve muito bem uma parte. Ou seja, tem muitos relatos da vida adulta que eu acho Muitos. que renderiam muitas Eu histórias. tenho relatos na minha terapia. E o legal da terapia é que você vê coisas de quando você era criança, né? Você trata coisas de criança quando você é adulto. Eu já tô fazendo também, e é muito bom. Inclusive, isso do celular que você falou, tem muita gente também, 1 hora antes de dormir, não ligando mais celular, né? Pra dormir melhor, a higiene Então, do isso também eu já me sono. condicionei. Eu deito, Eu preciso fazer isso, mas eu não eu consegui fico um parar. pouquinho na internet, mas assim, quando eu vejo que vai começar a me dar sono, eu já desligo. E aí eu fico da TV um pouquinho. Aí a TV é 5 minutos. 5 minutos na televisão, eu apago. Mas eu tiro o celular, coisa de 30 minutos, 40 minutos antes, eu já começo a tirar, eu já desligo. Porque senão. E eu já percebi, quando eu chego muito agitado, eu trabalho até mais tarde, que eu fiquei muito tempo no celular, muito tempo no computador, eu durmo mais tarde. Eu não pego no sono rápido. Porque ainda tô naquela agitação, né? Naquela emoção, naquela expectativa, ansiedade, né? É, porque hoje em dia a gente diz. Eu sou uma pessoa que eu desligo o celular pra dormir. Tipo, acabei de ver isso, vou dormir. Então, assim, a gente saiu de um lugar que tem um monte de informação, um monte. Você tá na rede social, você tá, né? E Exatamente. pra você dormir bem, você precisa se desligar, né? Pra não ter ansiedade e tal. Eu Então ainda preciso pense fazer essa nisso. higiene. Mas pense nisso, relatos da vida adulta. Vou pensar. Quem sabe surge aí mais um nicho, né? Olha, eu tenho vários, eu vou mandar. Se me passa e-mail que eu vou mandar tudo anônimo, assim, ó. Meus relatos. Que olha, é um relato atrás do outro, que é uma maravilha o negócio. Todo mundo tem, né, Rô? Todo Acho mundo que. tem. Eu acho que as áreas da vida, né? Profissional, família, elas têm que ser trabalhadas sempre, né? Não só em terapia, mas a gente tem que estar atento em ficar. Não é sempre que a gente acha hoje em dia que a gente tem que estar bem em todas as áreas, né? Mas não, a vida é assim. Você tá mal no relacionamento, mas você tá bem no trabalho. Aí você tá mal no Não trabalho, tem você como tá estar bem no 100% em relacionamento. tudo. Não. E Mas o as redes dia. sociais passam isso pra Não, é gente hoje, claro, mas aí né? que tá. Se você não souber diferenciar isso, Sim, você se mata. Por sim, dentro, assim, você entra numa depressão profunda, achando que aquilo lá tudo é real 24 horas. sim. Que aquela pessoa ali nunca sofreu, não acontece nada. Ai, que olha a vida dela que sonha. É um sonho ali.
Vai ver no dia a dia. Todo mundo tem seus perrengues. Não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente não escapa. Rô, adorei nosso bate-papo. Obrigada aqui pela sua participação, por compartilhar um pouco com a gente. Adorei, vou querer ouvir suas histórias, hein, depois. Nossa, não tem que ser De anônima. relacionamento. Tem que ser anônima, porque senão, nossa, Jesus amado. Eu vou tá. passar o e-mail e você coloca anônimo lá, então. Anônimo. Eu crio um e-mail e te mando. Pode ser? Tá bom. Ó, obrigada pela sua participação. Obrigado. O projeto da Escola de Celular é muito bacana e eu acho muito mais legal ainda porque ele foi criado antes mesmo da pandemia, né, do digital. Vocês pensaram nesse público mais velho para aprender, né, a usar um aparelho, a usar uma rede social. E hoje está aí online, crescendo e atingindo outros públicos que também querem aprender, né? Sim, agradeço muito aí a oportunidade de estar contando várias áreas aí da minha vida para vocês, compartilhando. Obrigada, viu, pela participação. Obrigado. Pessoal, e vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.